Fala pessoal, sejam bem-vindos em mais um Stellarcast com um dos nossos aprovados. Dessa vez, trazemos aqui um aprovado no CFO Polícia Militar. E é um aluno que já tenta CFO algumas vezes, né? Eu lembro que ano passado ele foi aprovado no quadro e ele passou muito perto, se preparou muito para essa prova, mas não conseguiu por conta da redação. A redação tirou ele de dentro das vagas e isso foi muito sofrimento para ele, porque ele se dedicou, foi o ano que ele mais estudou. E cara, eu já passei por isso, eu sei o quanto que é doloroso quando você se dedica muito ao longo de um ano, abdica de várias coisas e chega um determinado momento, tu vê teu sonho ali indo embora. É muito dolorido. É nessa hora, é nesse momento que a grande maioria das pessoas desistem do seu sonho. Mas ele tomou a decisão correta. E eu lembro que ele mandou uma mensagem no WhatsApp falando que estava pensando em desistir. Eu mandei um áudio para ele: cara, não desiste, tu tá perto de passar. E ele continuou estudando e hoje ele está aqui para contar a história de aprovado dele. Seja bem-vindo, Júnior Mota. Satisfação imensa, viu, te Eu receber aqui. agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Já imaginei várias vezes aqui nos outros podcasts que eu assistia, né? E desde já agradecer a sua disposição e a sua ajuda assim durante esse processo, né? Foram 3 anos assim desde quando eu conheço o Estelar, né? E eu digo mesmo assim que graças aos vários áudios que a gente escutava ali nos grupos VIP, né? E também as mensagens ali, a galera ali que passava também contando sua história também, isso me motivou bastante a não desistir, né? Então, desde já agradeço muito essa oportunidade de estar aqui. Maravilha, eu fico muito feliz, né, em ouvir isso, em saber que de alguma forma a gente está sempre ajudando, motivando ali com palavras, né? E é muito bom, cara, é muito bom. Parabéns. E agora tu vai estar motivando outras pessoas com a tua história, né? Então vamos conhecer como é que foi essa trajetória do Júnior Mota, né? É, tu ali no teu ensino médio, ensino fundamental, tu sempre foi um bom aluno? É, uma coisa que desde pequeno, assim, minha mãe sempre prezava muito da gente, né? Quando a gente era criança, era justamente estudar, né? Porque eu tenho dois grandes exemplos em casa, né? Que é meu pai e minha mãe, né? Meu pai é do interior, foi humilde e tudo, e através do estudo hoje ele também é oficial da polícia, né? Ele é de Codó. E minha mãe também, que teve a gente, eu e meus irmãos muito jovem, e aos 40, mais de 40 anos ela também se formou em psicologia, que era o sonho dela, né? Então, desde pequena a gente sempre foi muito incentivado a estudar, né? Porque através do estudo a gente tem dois exemplos em casa de pessoas que conseguiram alcançar os seus objetivos, né? Então, eu me espelhei muito nisso. Então, eu sempre tentei ser um bom aluno. Sempre fui um bom aluno assim no colégio, né? Minha mãe sempre prezava de gente tirar notas boas e tudo. No ensino médio não foi diferente, né? Eu estudei uma parte do meu ensino médio no interior, né? Porque meu pai estava em Codó, então a gente tinha que estudar lá, morar com ele, né? Que a gente ainda era jovem, tudo, não tinha independência. Eu passei 2 anos no interior estudando, e o meu terceiro ano eu vim estudar aqui em São Luís, né? No colégio militar, né? E aí, desde 2009, né? Foi a primeira vez que eu fiz, né, o concurso da UEMA para o CFO, em 2009. Eu era bem novo, ainda tinha 18 anos só, né? E na época eu até consegui a aprovação, só que aí ainda não era o momento para eu passar, né? Então, Aos 18 tu conseguiu aprovação foi. no A CFO? primeira vez a primeira vez que eu fiz a UEMA, Ah, na né? UEM, mas para E o CFO? foi pro CFO, Sim. quando as fases, inclusive o TAF ainda era antes, Ah, em entendi. 2009. Só que aí, logo depois, em 2010, eu parei de fazer pro CFO. Tu não assumiu nessa época por quê? Não, eu passei no quádruplo. Ah, entendi. Não foi dentro das Isso, não, vagas, dentro mas das vagas não, isso. foi ali dentro do quadro de Isso, no vagas. quádruplo, mas só que aí na época, justamente, mas naquela época a redação também tinha me tirado. Mas na época eu não fiquei triste nem nada, porque ainda era muito jovem, ainda não entendia muito assim de vestibular, né? E aí em 2010 eu já não fiz o CFO, passei de 2010 até 2016, né, sem fazer vestibular. Foi quando eu passei para a UFMA, né? Então, logo que depois tu terminou teu ensino médio, tu ficou só estudando para outros Isso, vestibulares, só pro Enem, só pro porque Enem. acho que poucas pessoas, não sei, algumas pessoas vão lembrar, né? Foi o boom da engenharia, que eu posso Sim. dizer, né? Foi o boom da engenharia onde
muitas pessoas procuravam um curso, né, de engenharia e eu fui nessa onda, surfei nessa onda da engenharia, né, de buscar fazer Tu engenharia. tem quantos anos? Hoje eu tenho 32. Tu é da mesma geração que eu vivi muito esse Pois momento. é. Inclusive esse CFO de 2009 foi o CFO que eu fiz, que não, acho que não teve bombeiro e polícia, não teve, só teve bombeiro esse ano, se eu não me engano. Teve só bombeiro na época de 2009, que eu terminei terceiro ano. Deixa eu ver. Deixa eu ver se foi 2009 e 2010. Não, foi 2009 mesmo, que eu terminei o terceiro ano. Eu fiz em 2011, na verdade. 2011, foi isso mesmo que eu E, fiz. E esse boom que tu tá falando foi o momento da refinaria Premium aqui no isso, essa Maranhão, mesmo, que as engenharias estavam em alta. E na justamente. época que eu passei para engenharia química, nessa época, e justamente nesse momento bem aí, que as pessoas falavam que engenharia era o curso do momento, Sim, e tu entrou na engenharia. foi. Aí eu, né, larguei de mão sem CFO e fui só surfar nessa onda mesmo, né, de, eu vou fazer engenharia. Todo mundo falava, cara, tu não vai ficar sem emprego, tu não vai ficar sem emprego, engenharia. E aí eu e meus irmãos, tenho mais dois irmãos, nós três fazíamos engenharia. Eles dois faziam engenharia elétrica e eu fazia engenharia química. Eu enveredei Na, para engenharia química na na UFMA. UFMA, mesmo curso que eu fazia. É. Aí eu fiz a engenharia, tudo, né? Vi que não era aquela coisa assim, meu Deus, não é fácil não, aquilo ali, Pesado. é pesado, né? Uns cálculos assim. Mas por eu gostar de cálculo, né? Assim, então, de certa forma, eu mantive o curso, né? Só que aí chegou, eu me lembro muito bem, foi uma promoção e uma formatura lá no Comando Geral, né? Meu pai ia ser promovido, e aí eu fui, né? Nessa formatura. Eu sempre gostei muito de militarismo. Desde criança, sempre quis, sempre falar que ia ser policial. Sempre quis ser, né? E aí, quando eu cheguei lá nessa formatura, eu olhei um amigo meu do colégio, né? Que hoje é tenente, né? Um grande amigo meu lá do colégio, muito inteligente, inclusive. E eu olhava, foi a promoção dele a primeiro tenente. Ele estava saindo da academia, no caso, tinha saído da aspirantada, estava sendo promovido a primeiro tenente. E aí eu olhei ele e tal, ele falou, e aí, cara, tu desistiu mesmo de fazer o CFO? Aí eu, Aquilo ali foi um aí me deu assim uma, sacudida ali, né? aí eu, caramba, será que eu precisava escutar isso assim mesmo assim na cara logo? Aí eu, pois é, mano, eu enveredei aqui pro lado da engenharia, tô aí terminando o curso e tal. Aí ele pegou e falou assim, mas tu tem cara de polícia, rapaz, vai ser polícia. Aí eu, né? Pois tá bom. E aí isso aí ficou muito na minha cabeça, né? Eu falei, cara, será que eu desisti tão fácil assim de um sonho que eu tenho desde criança? E aí em 2015 eu fiz o Enem, fiz a UEMA, voltei a fazer a UEMA, né? Só que eu fiz assim, sem estudar nada, vou ver como é que eu tô aqui. E tipo assim, eu nunca fui muito ruim assim, em provas de múltiplas escolhas, né? Sempre tive ali, né, uma facilidade. E aí, quando eu fui fazer, eu peguei um baque assim, tipo, acho que a prova ainda não era nem de 60 questões ainda, acho que ainda era 80, se eu não me engano. E aí eu fiz, se eu não me engano, acho que 32 pontos de 80. Eu, égua, tô mal, tô mal. E era uma prova que muita gente falava que o nível não era aquele nível assim, né, muito pegado. Tu já tava em qual período da engenharia química? Acho que eu já tava, deixa eu ver, eu entrei em 2012, sétimo período. Muita gente pergunta isso, se fazer engenharia ali pode ajudar de alguma forma a se preparar para o vestibular. Na época que eu fazia o vestibular, e foi na época que eu passei, as primeiras cadeiras da engenharia química até ajudam, ali tem Sim, química, né? Tem muita física, matemática, mas depois é só cálculo pesado, cara. Não não, vai te ajudar em nada. nada. Não vai te Nem ajudar em as nada. fórmulas de física são iguais, que Não as pa- fórmulas de física são todas com derivadas, não tem nada a ver ali, a gente não consegue conciliar. E aí eu falei assim, eu tô mal, não vou, se eu não estudar aqui, eu não vou conseguir fazer essa prova não. E aí foi que em 2017 assim, eu eu comecei a dar aula para conciliar um pouco o estudo, né? Comecei a dar aula para ganhar dinheiro também, né? Queria ganhar dinheiro porque a engenharia já estava em declínio, então estava bem difícil encontrar estágio e tudo, isso estava me desmotivando Isso era demais. 2016 É, ali. justamente, começou a me desmotivar demais assim a engenharia, porque a gente começava a ver as salas de engenharia vazia,
até mesmo alguns professores da gente mesmo na UFMA falavam: olha, galera, tá complicado. Né? Aí foi uma época de muita crise na UFMA, as bolsas de estudo lá da UFMA estavam todas atrasadas, não estavam fazendo, né? Enfim, a crise que teve, né? Eu lembro que depois eu ainda tentei voltar para engenharia química, eu cheguei lá, não tinha mais professor, o Justamente. departamento lá já tinha se desestruturado, ótimos professores tinham voltado para o Rio Grande do Sul, eu ainda Sim, tentei voltar, né, que eles eram de sim, lá, isso mesmo que não foi? aconteceu. Alguns professores lá realmente eles voltaram para suas terras lá natais, ou então se transferiram para outros lugares, né? E aí isso me desmotivou muito. Eu falei, cara, então eu tenho que ganhar dinheiro de alguma forma. E aí eu comecei a dar aula particular, né? Comecei a dar aula particular. Eu vi, cara, isso aqui dá dinheiro, né? E comecei a aproveitar e começar a relembrar as coisas, né, de matemática, física e química, que era a aula que eu dava. Matemática, física e química. Eu comecei a relembrar aquilo. Aí falei, comecei a ter de novo assim um certo gosto para querer estudar isso. E eu falei, cara, eu vou unir o útil ao agradável. Vou ganhar dinheiro e vou estudar para o vestibular. Era para alunos de terceiro ano, Isso, ensino médio, a ensino maioria era médio. ensino médio. E aí eu comecei a ver de novo aquelas coisas de matemática básica ali, relembrar aquelas coisas, porque minha cabeça era só derivada, limite, essas coisas assim mais pesadas, né? Então eu vou começar a voltar para coisa leve. E aí, como o senhor falou, né? A engenharia me ajudou muito nisso, né? Principalmente na parte de química. Essa parte de química que nós vemos na engenharia, ela me ajudou, né? Para relembrar algumas coisas. E aí eu comecei a ver que eu estava com mais facilidade ainda para conseguir estudar exatas. Só que aí eu não tinha uma direção de estudo para o EMA, porque eu achava assim, não, acho que eu não preciso voltar para cursinho, acho que eu consigo estudar sozinho de novo. E aí em 2017 fui fazer de novo a prova, aí eu passei no quadro, só que aí a redação foi péssima. Aí eu falei, cara, então eu tenho que melhorar a redação. Geralmente o cara de É, exatas, ele é muito ruim, né, em redação. justamente, Ainda mais a gente gosta muito de cálculo, mas deixa a desejar ali na justamente. redação. E aí em 2018 eu falei, não, vou voltar pro cursinho. Aí voltei para um cursinho que tinha lá perto da minha casa. Comecei a estudar lá mesmo direcionado, né? Que tinha a turma Enem e o EMA. Eu falei, não, quero o EMA, não quero saber mais de Enem, não. Só que eu acabava sempre fazendo o Enem, a prova do Enem também. E aí eu fui. E esse ano de 2018, ele foi muito marcante assim para mim, né? Muito mesmo. Porque foi o ano que eu voltei a estudar de fato, concentrado pro CFO, porque já tinha se tornado a minha meta. Eu quero o CFO. Isso tu já tinha quantos anos? Eu já tinha em 2018, 26. Já tinha trancado a faculdade? Já tinha terminado a faculdade Tinha terminado e já já e tinha não tinha terminado, não achado tinha, nenhum não, aí eu emprego. só fiquei dando aula para ganhar dinheiro. Mas tu E tentou buscar emprego nessa área também, de engenharia química? não, assim, eu não busquei não vou mentir. Eu não tinha mais aquela vontade de trabalhar nessa área. E aí eu comecei a gostar de dar aula mesmo, entendeu? De Entendi. dar aula mesmo para alunos mesmo assim, em particular. Ainda cheguei a dar aula no colégio, tudo, mas falei, não, preciso de uma coisa mais focada. E aí eu dava aula particular. E aí larguei a engenharia de mão mesmo de fato, né? Larguei mesmo. Não tenho assim, nem pretensão assim de tentar voltar para essa área, né? E aí em 2018 foi o ano que eu falei, não, agora eu vou focar nos estudos, focar de verdade. E aí em 2018 eu fiz uma pontuação muito boa, né? Na época, que a prova ainda estava num nível assim, posso dizer, um pouco mais tranquilo. Foi uma das provas assim mais nível Isso, baixo, ali, nível baixo isso. assim dessa época, né? Que era Eu bem fiz uma tranquila. pontuação muito boa, consegui passar no quádruplo de novo, né? E na redação eu logrei êxito de tirar 9,5 nessa redação. Poxa, bom demais, Foi cara. nove e A meio nota nessa muito boa. redação, né? Estudando mesmo no cursinho, a redação. Sim. Só que aí tinha as provas objetivas de sociologia e história, né? E aí muita gente não vai saber o que é essa prova objetiva, que é o famoso canetão, né? Era a segunda etapa, Isso, a né? segunda Aquela etapa, antiga segunda etapa. justamente. Né? Eu particularmente até gostava mais, assim, porque tinha mais tempo para fazer a redação mais bem feita, né? E aí eu tirei uma pontuação assim, também por não conhecer muito, né? De não ter aprofundado um pouco na segunda etapa, assim, como é que eu posso dizer? De entender o que que eu precisava fazer melhor e tudo. Eu tirei uma pontuação que me deixou numa. Eu passei na,
na segunda fase também, né? Até comemorei com minha família na época, que passei dentro das vagas. Só que aí teve um problema com as notas da UEMA e eu e mais alguns amigos, nós fomos prejudicados, né? A gente saiu das vagas, nós fomos tirados da vaga, que teve um problema de chamado de arredondamento de notas. Que eles divulgaram uma lista, depois Isso, divulgaram foi o ano outra. que mais a UEMA divulgou lista na vida. Eu Sim. nunca tinha visto isso na minha vida. Nesse ano a UEMA resolveu fazer isso. E aí eu estava dentro das vagas, né? E caí drasticamente, mesmo com 9,5 na redação, né? Eu caí, cara, como assim? Eu me lembro que eu estava indo até pro cinema, né, com os amigos e tal, e aí de repente o pessoal no grupo falou: "Ei, saiu uma lista nova aí, vê isso daí, uma retificação da lista." Eu falei: "Caramba, coisa estranha." Aí eu peguei e fui olhar, só que eu tava despreocupado com isso. E aí peguei, quando eu fui olhar, e aí, cara, como assim eu caí mais de 20 posições aqui, saí das vagas? Aí eu me rapaz, como assim e tal? Aí eu, não, tem alguma coisa errada aqui e tal. Vamos ver aqui o que a gente pode fazer. Aí no outro dia eu fui bater na UEMA lá, tinha um monte de gente. E aí o que explica isso aqui, como e eles não sabiam explicar pra gente de jeito nenhum o que tinha acontecido direito e tal. E aí isso ali me deu assim, eu fiquei muito frustrado com isso, porque nesse ano a UEMA divulgou a lista antes do ano novo. Isso nunca tinha acontecido na UEMA. Ou seja, eu passei o Natal e o Ano Novo achando que estava aprovado. Nas reuniões de família Já ali, todo mundo todo já comemorando. parabenizando, tudo, eu já muito feliz ali, aliviado, que a gente tira um peso, né, assim. E aí, nos 10 primeiros dias de janeiro acontece isso. Caramba, isso aí foi muito. Foi um baque, assim, tipo, foi um soco no estômago mesmo, assim, de gente. Fala assim, gente, o que é isso? O que é que tá acontecendo? E aí a gente buscamos meios, entrei com recursos, né, até que chegou um momento, não, a gente tem que entrar na justiça. Entrei na justiça, gastei dinheiro, tudo. Então, o ano de 2019, em vez de eu voltar a estudar, não, eu estava correndo atrás, porque a UEMA nunca conseguia me explicar direito como que aquilo ali aconteceu. E quando tu entra na justiça, tu fica sempre naquela expectativa de dar certo e vai dar certo, e tu não te concentra nem no Justamente, próximo, né? Tu não justamente. consegue. Aí foi quando eu, não, continuando nas fases, treinando pro TAF na época, né? Fiz amizade com um rapaz que hoje é aspirante, né? Ele, logo depois de uns 2 anos, ele passou de novo, né? Eu e ele, a gente ficou bastante amigos na época, né? Hoje ele já é aspirante já. E aí eu fiquei assim, caramba, revoltado mesmo assim, com a UEMA dizendo, rapaz, isso aqui é complicado. Aí começa a vir aquelas teorias da conspiração, essa é as fraudes lá que É, o pessoal vai, não sei o quê, é pra botar alguém, né? é para botar alguém, tudo, aquela coisa, né? E aí o que mais me chateou nessa época foi que nos outros cursos, a UEMA, quem estava classificado nas vagas, a UEMA permaneceu e criou vagas extras. Não mudou, só no CFO que E só no aconteceu. CFO que isso aconteceu mesmo, de não poderem criar, porque eles alegaram que era, porque é um concurso público, tudo, até entendo isso, né? Mas eu fiquei assim, poxa, mas tinha que ser logo comigo. Não, é complicado. Aí eu ficava, então o meu ano de 2019 foi aquele ano de frustração. Nesse momento aí, tu pensou em desistir? Pelo contrário, em 2019 eu pensei, não, agora mesmo que eu vou passar com gosto. Então, meti a cara de novo no livro, tudo, mas revoltado por dentro. E tua família, cara, pra contar, pra falar pra eles como é que foi isso, assim? Meus pais ficaram mesmo assim, não, isso aí tá errado, isso daí, vamos ver o que que a gente pode fazer, né? Meu pai não mediu esforços assim para tentar me ajudar, né? A gente procurou até algumas autoridades assim, deputados mesmo, para conversar e ele tentar ver, mas mesmo assim foi uma coisa assim que eu nunca imaginei que ia acontecer, né? E aí, 2019 também eu estudei bastante. Foi ali a pandemia, Foi antes da antes da pandemia, pandemia. isso, foi no período antes da pandemia. E aí, eu não cheguei nem perto de passar, quase, Foi mesmo. nem perto. Pra ver isso, pra ver como é relativo as coisas, né? É, Tem prova que vem pra ti. Tem provas que, por mais que tu saiba muita coisa, tu é um cara muito bom, mas tem provas que não vai vir pra ti. Tu não vai estar bem no dia, tu sim, não vai estar legal. Tu passou super bem nessa e na outra tu já veio totalmente nem diferente. perto.
cheguei nem perto de passar. Aí veio a frustração, com Aí veio certeza. a frustração. E para variar, veio a pandemia, né? E aí eu digo assim que o período da pandemia 19 e 20 foi um momento assim que eu fiquei muito mal mesmo, né? Passei por alguns momentos difíceis, algumas dificuldades, né? Vontade de estudar zero. Falar, cara, isso não é pra mim não. Não é, não é, não é, não é. Talvez até as aulas particulares deu uma parada também, Eu porque tive quando a que pandemia. dar, porque a pandemia não permitia, né, que a gente saísse de Sim, casa, tudo, aí teve essa crise financeira, ainda tinha conta para pagar e tudo, eu não queria pedir dinheiro pro meu pai, ficava naquela assim, "Ô, como é que eu vou, né, o cara tem uma independência financeira e do nada vem uma coisa assim, te quebra e tu tem que pagar", eu me endividei, começou a fazer as bolinhas de neve de cartão, não sei o quê. Aí foi o momento que eu parei de cuidar de mim, foi o momento que eu na época da pandemia, antes da pandemia era uma pessoa, depois da pandemia eu me tornei outra totalmente diferente, né? Foi a época que eu mais engordei, eu aumentei mais de 20 quilos, né? E olha que eu gostava muito de ir pra academia, tudo, sempre tive um corpo assim, nunca fui gordão, essas coisas, né? E na pandemia eu desandei com isso, né? Parei de cuidar de mim, parei até de interagir com alguns amigos, né? Então foi bem difícil mesmo. E aí, e sempre com essa revolta dentro de mim. Poxa, já era pra eu estar no CFO, a UEMA me tirou minha vaga. Já era pra eu estar no CFO e a UEMA tirou minha vaga, eu não acredito nisso. Aí eu olhava os stories dos caras lá e tal, olhava lá, eu falava, caramba, cara, por que que a UEMA fez isso comigo? Então eu comecei a procurar culpados, assim, né, de dizer que a UEMA que tinha tirado minha vaga, e não, talvez, assim, não comecei a olhar pra mim e falar assim, não, cara, talvez não seja esse momento ainda, te acalma. Eu não tinha esse pensamento, né? Eu não acreditava muito nesse negócio de ainda não é tua hora. Aí eu falava, não, isso aí foi uma sacanagem que e deixa a fizeram gente comigo. pior, né? Deixa a Deixa. gente pior, porque a gente fica ali sendo se sentindo injustiçado, e isso te colocou pra baixo. Tu sentiu que tu quase entra em depressão, algo, tinha ansiedade, tu Sim, sim, eu tive assim um período que, como minha mãe é psicóloga, então ela sabia como lidar com isso, né? entendi. Mas o sentimento de mãe, né, vai muito mais além do que isso. Então, eu tive que procurar ajuda mesmo, assim, né, com alguns amigos dela que também eram psicólogos ali, de conversar, né? Mas eu fiquei muito mesmo assim, ao ponto de nem querer mais nem olhar nada assim de polícia, de estudo, nem de interagir com minha própria família mesmo, apesar de a gente estar num lockdown, mas eu ficava mais era trancado no quarto. E assim, não via aquela luz no fim do túnel. E uma revolta mesmo. A revolta que eu tinha contra o Ema era uma coisa assim, que eu falava assim, de falar de Ema eu ficava com raiva. Caramba. Falava de Ema eu ficava com raiva. E quando foi que mudou? Quando foi que tu virou essa chave depois desse momento? Certo. Quando teve aquela prova que iam ser 2 anos, Sim. que foram duas Foram provas, 2 provas no ano, isso, 2 provas no porque ano, não teve na que pandemia. teve aquela prova abençoada de 44 questões que Sim, ninguém nunca imaginou que uma prova viria no nível daquele, né? Acho que foi a verdade. prova mais Foi difícil uma prova que eu bem. já vi na minha vida da UEMA, foi aquela dali, né? E foi uma das provas que colocou o Estelar no mapa do estado, porque a gente. Tu sabe, né? As últimas provas sempre vinham no nível mais bem Sim, tranquilo, matemática, física justamente. era muito mamão com açúcar. E vem o Estelar, que no início era só física e matemática, a gente veio trazendo questões ali Mais elaborado. mais elaboradas, estilo EMA, mas colocando ali algo um pouquinho mais, e nessa prova veio questões muito parecidas com o que Foi. a gente vinha E eu me trabalhando, lembro, entendeu? o senhor falando isso aí, me deu um start aqui. Nesse ano, esse meu amigo que é aspirante hoje, ele tinha me falado desse curso. Ele, a gente já viu esse curso aqui? Aí eu olhei assim, não, nunca tinha visto não. Ele, olha essas questões deles aí. Aí eu olhei assim, aí eu até falei assim, que nada, rapaz, isso aqui vai cair em um EMA, cara. Não, não vou estudar assim não, vou só revisar aqui algumas coisinhas bobas aqui e ler um pouquinho dessas obras aqui e pronto. Só que eu tava desmotivado ainda. Sim, sim. E aí, quando a prova veio, que eu olhei a prova de matemática, eu falei assim, que é isso aqui, gente? Eu tô fazendo é FUVEST. Quando eu fui pra prova de física, eu falei, caramba, que é isso aqui? É o EMA. Aí eu falei assim, até assim, é igual o EMA aloprou. Foi uma mudança drástica. E eu fiquei com mais raiva ainda da UEMA.
Foi só Eu já aumentando tinha a raiva, raiva. tava com mais raiva ainda. E aí eu falei, não, cara, isso aqui não existe. E aí, quando foi 2021, que me fez mudar, foi quando eu conheci a minha atual esposa, hoje, né? A gente, ela me ajudou muito nesse processo, né? Eu digo muito assim, que às vezes Deus coloca pessoas na nossa vida que é justamente pra gente poder mudar nosso estilo de vida, a gente mesmo, né? O meu perfil. E aí, a gente conversava muito, tudo. Aí ela falou, mas tu vai fazer essa prova do CFO e tal, ela não conhecia nem nada, e aí eu falei, não, vou tentar fazer de novo. Ela faz, tu consegue, tu é inteligente, tudo, aquela coisa. E aí foi 2021 que foi as duas provas, né? Sim. Aí eu fiz a primeira prova, ela me incentivando, tudo. Eu fiz assim, tá bom, eu vou fazer. Aí fiz, vou fazer assim, né? Já é um pouco desmotivado, sem querer voltar a estudar. Aí eu vi que eu quase passei no quadro, sem estudar. Aí eu, rapaz, e se eu voltar a estudar com uma vontade Tu já mesmo? tinha quantos anos? Eu já tinha 28, 29. Eu falei, rapaz, se eu voltar mesmo. E eu também estava fazendo curso de Direito, né? Eu esqueci de falar esse detalhe. Eu fiz até o oitavo período de Direito. Ah, tu passou para direito Em 2018, antes da pandemia. no ano que a UEMA, Depois de ter terminado a engenharia. isso, a UEMA teve problema, no ano seguinte eu passei para Direito. Aí fui fazer. E aí eu falei, olha, bacana, gostei. Quer saber? Vou aproveitar que as aulas são online mesmo do curso de Direito, mas vou estudar aqui. E aí foi quando eu conheci o Estelar, né? 2021. Foi quando eu conheci o Estelar. Através de um amigo meu que me falou assim, Júnior, tem um professor muito top, cara. Tu vai gostar muito das aulas dele. Eu, quem? Ele, Jorge Gama. É o Eu, Jorge mestre. Gama, isso aí é meu amigo hoje, né? De vez em quando assim eu ainda falo com ele tudo, gosto muito dele. Pra mim, tá no meu top 3 tranquilo, de professores aqui, né? E aí, vai lá, ele tá com um curso, ele dá aula no Estelar. Aí eu, tá bom, vou olhar. Aí eu olhei, assinei o curso. Aí vi, cara, esse cara é bom mesmo. Que era ele e o professor de física, Vieira. o Vieira. Eu já tive aula com o Vieira já também, né? Aí eu falei, cara, esse professor de matemática aqui é bom. Aí o Vieira também ali, com as aulas excepcionais também. Aí eu, não, beleza, vou estudar aqui. Comecei a estudar de novo. E aí, o maior start que eu digo assim foi quando eu soube que ia ser pai, né? Eu falei, não, agora mesmo que eu tenho que estudar. Se eu não estudar agora, né? Eu sempre tive muita vontade, né, de formar minha família, tudo, né? Casei com a minha esposa, né? Sou muito agradecido a Deus por isso. Eu sou muito grato pela vida dela, pela vida do meu filho. E foi aí que eu comecei a parar de fazer uma coisa, parar de reclamar. Esqueci o que aconteceu em 2018, comecei a focar no que eu estava vivendo de 2021 para frente. Falei, não, agora, se antes eu já estudava, agora eu tenho que estudar. E o ano de 2022 foi essa virada de chave, né? Foi quando eu já estava com a minha família, né? E aí eu me lembro que meu pai chegou e falou assim: meu filho, quer estudar mesmo? Eu falei, quero. Pois não te preocupa, não. Só me diz os valores do curso e vai estudar. Aí eu, se eu tenho certeza que tem, pode ir. Peguei, tranquei a faculdade. Eu me lembro muito bem. Eu soube que ela estava grávida. No outro dia, eu estava na sala de estágio do, do curso de Direito. Aí eu tava. Nesse dia a gente já recebeu alguns clientes, não, alguns assistidos, né? Porque lá no escritório escola a gente não chama de cliente, chama de assistido. E aí quando entrou a primeira pessoa, eu fiquei olhando assim, ela falava, eu ficava pensando, caramba, você pai. E ela falando, eu, caramba, você pai. Aí ela, mas você tá me escutando? Aí eu, querida, faz o seguinte, é porque esse seu caso, eu mentindo pra ela, né? Que eu queria me livrar dela. Ó, fala com aquela outra advogada que tá bem ali. Porque esse seu caso, ela é melhor do que eu. Aí ela pegou e foi. Aí eu me levantei, peguei minhas coisas, fui lá na secretaria e falei assim: eu vim trancar o curso. Na hora ali. Eu vim trancar o curso. Aí até a diretora lá
do lugar, falou assim, mas por que, meu filho? Eu falei, não, é porque eu tô com uns problemas e tudo, eu preciso trancar o curso. Aí eu tranquei o curso, saí de casa. Quando eu cheguei em casa, minha mãe, meu filho já chegou. Eu falei, mãe, eu tranquei o curso. De novo, não acredito, por que tu trancou o curso e tal? No oitavo período, não sei o quê. Eu falei, mãe, mas é porque eu tenho que estudar. E aí, a partir desse dia, foi estudando direto. E minha esposa me incentivando, meus pais me incentivando. E aí eu fiquei só com 2 alunos para continuar dando aula para ganhar um dinheiro para ajudar, né, com as Sim. coisas. Então, o ano de 2022 foi minha virada de chave. E no ano de 2022 eu não consegui passar em nenhuma das duas provas. Aí eu falava, cara, o que é isso mesmo? Tranquei o curso, Tô cem por tô cento 100% e não consegui passar nessa prova, gente. O que é isso? Não passei nem no quadro. E aí foi quando eu soube que o Gama. Eu assisti as aulas do Estelar, né? E aí eu soube que o Gama tinha um curso presencial. Eu falei, não, vou pro presencial. Eu não, eu já estava tão acostumado a estudar online que para mim presencial era uma coisa cansativa. Eu não, mas eu tenho que ir. Aí eu fui, né? Nos trancos e barrancos ali, tudo, né? Tendo que dar apoio para minha esposa que estava grávida, tudo, aquela coisa. já tinha tido bebê nessa época. Ela teve em 2022, em Sim. outubro de 2022. E aí eu tinha que chegar para ajudar ela em casa, tudo. E minha mãe decidiu, né, ficar com a gente para ajudar também, para me deixar estudando. Inclusive, minha esposa tem várias. Outro dia ela me mostrou várias fotos que eu nem imaginava que ela tinha, tipo, do neném dormindo assim, e eu estudando e ela Estuda. com o neném. Aí eu ficava, caramba, tu tirar essas fotos aí quando? Ela, pois é, que é pra um dia que tu passar, eu te mostrar. E ela me mostrou essas fotos, né? No Me dia manda que. essas fotos que eu quero ver. Tá, depois eu mando pro senhor essas fotos. E aí, às vezes, teve uma. Eu nunca me esqueci. Porque eu assistia a aula de Gama presencial e de noite ele tinha aula online. Aí eu assistia a aula online das monitorias, algumas Sim. coisas. Eu assistia aula online, né? E uma coisa que eu agradeço muito é a disponibilidade do Gama, professor Gama. Às vezes eu mandava questão pra ele assim, 9 horas da noite. Eu pensava que ele me responder no outro dia. Do nada, 10h30 a Gama tá me ligando pelo Meet. É mesmo. Atende aí, deixa eu te responder essa questão aqui rapidinho. Ele gosta, pô, ele Ele gosta gosta mesmo. demais, ele gosta demais. Jorge Gama eu lembro que quando lá no início ali, ele morava lá na Janaína, ele cobrava assim, pô, tipo, R$ 30, pô. Pra mim, ele não era conhecido na época aqui no Maranhão, assim, Sim. em São Luís, não. Ele tava começando em cursinho. E a gente começou, eu e mais outros 3, 4 amigos, né? E, cara, ele cobrava R$ 30 por mês, pagava Coca-Cola ainda, biscoito pra gente. Eu ficava assim, rapaz, esse cara, ele não tem lucro nenhum nisso aqui, pô. Eu ficava assim, e ele dava aula pra gente e, sabe, ia até tarde da noite, porque ele gostava, É, né? ele gosta mesmo. Cara, e da galera ali, pô, todo mundo passou, todo mundo foi Pois é. aprovado, todo mundo foi aprovado. Ele gostava daquilo ali. Ele ficava, ele já chegava das aulas do cursinho e levava com a gente até, tipo, 12 da noite, entendeu? Todo mundo passou, todo mundo passou. Tem vários, pô, Mas vários eu sou fã tenentes dele, aí, sempre digo, eu capitães sou aí. fã de Jorge Gama, eu sou fã dele. Ele é muito Quando foda. alguém me pergunta assim, eu falei, rapaz, conhece Jorge Gama, assiste a aula dele. Tu dizer que é ruim é porque tem alguma coisa errada contigo, não é com ele, não. E nesse ano, então, tu já tá com ali, aí o bebê chorando e, Às e, vezes a, e, é. a, e a tinha que. E uma coisa assim, a minha esposa, ela sempre foi muito discreta. Às vezes ela não deixava que eu parasse de estudar para que ela pudesse ficar cuidando do neném, né? E ela tinha acabado de se formar praticamente, né? Então ela teve que dar uma pausa também no trabalho dela, tudo assim para que eu realizasse o meu sonho, né? Uma coisa que eu sou muito grato a ela, né? Por conta disso. É porque talvez se não fosse ela, poderia ser totalmente diferente. Cobrar e não tá ajudando a cuidar da criança e tal. Mas não, ela sempre, às vezes, quando eu me espantava, ela tava com o neném na casa da mãe dela. Tu vou ficar aqui para tu estudar aí. Vou para casa da minha irmã para tu poder estudar aí. Ela levava o neném e tudo. Quantas vezes ela não fez isso, né? E aí Ela foi parceira demais, viu? é, e aí, é, é, isso aí me motivava mais ainda a não parar. Às vezes, tinha vezes assim que eu tava desanimado mesmo assim, aí ela chegava no quarto, tava com a cabeça baixa assim, em cima da mesa lá de estudo assim, eu falava assim, aí ela chegava, o que foi? Eu falei, cara, eu não tô afim nem um pingo de estudar. Ela, não, mas não te preocupa não, o que foi e tal? Ela, não, tô com dor de cabeça. Quando eu espantava, ela vinha com alguma comida, ela vinha com alguma coisa, te anima aí, te anima aqui e tal. Às vezes aí tinha vezes que eu pegava, fazia questão mesmo de deitar assim do lado deles assim para me motivar mesmo, sabe? A
a buscar o meu objetivo, o meu sonho, né? Às vezes eu acordava de madrugada, aí eu olhava eles dormindo e falava assim, cara, eu não posso parar, não. Se eu parar aqui, não é só mais por mim, né? Não é mais só por mim, né? E o apoio dos meus pais foi também crucial, dos meus irmãos, das minhas cunhadas, né? Que são as madrinhas dele também, da minha sogra, assim mesmo, de tipo, de às vezes me dar o carro dela, ó, vai lá no meu carro, curso, não falta curso não, vai lá. Às vezes eu estar com o carro e minha sogra andando de ônibus e eu ir, né? Falar, caramba, eu ganhei na loteria com isso. Eu ganhei na loteria mesmo com isso. E aí uma coisa que eu falo muito pra mim é que eu precisei me tornar um homem de verdade para poder alcançar esse objetivo. Porque talvez se eu não tivesse tudo isso que eu tenho hoje, né, que é minha esposa, meu filho, a família que eu tenho, né, essa visão, né, de que não é mais só por mim, não é mais só um ego, né? Talvez eu poderia ser até oficial, mas não seria um oficial bom, não seria um bom policial, não seria uma boa pessoa, assim posso dizer, né? Então, uma outra coisa também que uma pessoa falou uma vez pra mim foi: não transforma teu sonho numa obsessão. Transformou teu sonho numa obsessão. Eu estava obcecado pelo CFO ao ponto de achar que eu não poderia mais fazer nada. Só o CFO. Era só o CFO. Ou seja, eu transformei aquele sonho de criança em uma obsessão assim que estava tirando meu foco de coisas que eu não enxergava, né? Que era a convivência com minha família, né? Até a mesma convivência no namoro com minha esposa, tudo. E aí hoje eu pude desfrutar da infância toda do meu filho, que hoje ele está com 2 anos, vai fazer 3. Pude desfrutar toda a infância dele, de ver ele desde o nascimento. Eu estava com minha esposa dentro da sala de parto, de cortar o cordão umbilical, tudo, de ser o primeiro a segurar, e de passar por tudo isso para eu valorizar onde eu deveria chegar, né? E aí, hoje eu olho assim e falo, cara, valeu a pena cada momento desse, desde 2009, a primeira vez que eu fiz, até quase 2025, que eu fiz o último agora, né? Até o sofrimento de não passar em 2024 também foi essencial, porque em 2024 foi o ano, capitão, que eu acho que eu mais aproveitei a minha vida com minha família. Eu parei assim, eu não dei foco pro estudo. Que foi o ano que tu Foi o ano que eu passou. passei, foi o ano que fiz a melhor pontuação e passei na posição que eu nunca imaginei que iria passar, né? Eu estudava 2 horas por dia, nem isso, acho que nem isso às vezes. Quando minha esposa falava assim, a gente tem que levar o José ali, a gente, embora, vamos passear, vamos, entendeu? E aí eu via que eu transformei esse peso, né, esse peso assim de carregar o mundo para passar no CFO numa coisa assim de aproveitar um pouco mais, né, de dar atenção para outras coisas que eu não estava mais dando, que era justamente o meu filho, minha esposa e minha família, né, e Deus também, né? Porque eu escutei uma vez, eu fui para um momento na igreja e aí o padre lá na hora falou assim: Deus nunca vai te dar uma coisa que seja para te destruir. E aí isso daí foi tipo assim, falei, caramba. E aí ele falava: aonde você está colocando o seu coração? O que é que você está focando? Eu falava: caramba, eu tô perdendo a oportunidade de ver meu filho crescer, de poder brincar com ele, de poder aproveitar minha esposa, de poder estar com minha família, às vezes, para poder estudar, e às vezes eu nem tinha uma qualidade de estudo boa. E aí em 2024 não, fiz diferente. Continuei estudando, né? Eu estudava exclusivamente pela plataforma do Estelar, né? Que eu tinha outros cursos, mas eu sempre dividia. Eu gostava muito de assistir as aulas de humanas pelo Estelar, porque são aulas curtas. E isso daí eu não precisava mais assistir aquelas aulas de 2 horas. Eu tinha que assistir aulas curtas e focar nos simulados e questões. Então eu foquei bastante nisso, né? Foquei bastante nisso. Eu sempre fui muito assim, eu nunca gostei de participar de rankings. Por isso que você nunca vai ver meu nome lá em ranking de simulado. Mas eu fazia aqueles simulados Todos depois, eles. pegava os simulados e fazia. Só não enviava o ranking, porque eu nunca gostei muito disso, Sim. né? E aí eu consegui estudar, aproveitar minha família e, principalmente, tirar
esse peso de procurar culpados por eu não ter passado em 2018, por eu não ter passado em 2020, 2021, 2022, 2023. Parei de procurar esses culpados e vim enxergar assim, não, cara, quem tem que melhorar sou eu. Eu percebo que tu ia para essa prova com uma carga emocional lá Ah, nas alturas, né, te cobrando. E eu me vejo muito na época que eu fazia, porque da primeira vez que eu não passei, eu estudava muito, muito mesmo, assim, eu estudava muitas horas por dia, mas é como tu falou, tu estava muito mais preparado, vamos imaginar assim, tu sim, estudou muito mais, só que tu não estava preparado psicologicamente. justamente. Eu lembro que quando eu fiz a minha prova, que eu não passei, mas que eu estava preparado, na hora da redação eu estava pensando, assim, ó, cara, se eu não passar esse ano, É, era esse meu pensamento na hora da redação, tu entendeu? Porque o psicológico ele afeta a pessoa. Não adianta, cara. Tu não pode adianta não. estudar 8, 10 horas por dia. Tu não vai passar se tu não estiver tranquilo. E tu falou algo muito importante que é Deus, cara. Deus. Quando a É, gente tem a certeza que tem um Deus que guia a nossa vida e ele sabe o melhor momento pra gente passar. sim, Eu tenho certeza que se tu tivesse passado naquele momento, tu seria outra pessoa completamente. Tu ia completamente. fazer. É, teria outra vida. Tu não ia nem viver o que tu viveu, né? Ver teu filho Justamente. crescer, nem nada. E Deus sabe qual o melhor momento. E todas essas dificuldades que tu passou te fortaleceu e te transformou na pessoa que tu é hoje. Sim. E tu passou no momento certo. E na vez que eu passei, cara, eu fui muito tranquilo. Porque eu tinha essa percepção. Eu falei, cara, Deus sabe o melhor momento que é para eu passar. Se eu não passar agora, tá tudo bem. Eu vou passar depois, eu vou fazer essa prova como se fosse uma prova qualquer. E eu imagino que esse ano tu foi muito leve, né? Foi Tu foi demais. muito leve porque tu tava tranquilo. E qual foi. Aconteceu isso contigo no dia da prova? Tu ficou pensando nisso também, em coisa, pô, meu filho e tal. É, em 2022, naquela segunda prova de 2022 e na prova de 2023, né? Eu pensava muito isso. Apesar de muito preparado, Muito, rapaz, eu estava preparado. Eu acho que quando eu até fui olhar a plataforma de questões que eu assinava, quando eu olhei lá, o Ego, cara, tinha na primeira, em 2022, foi mais de 15 mil questões. caramba. Aí quando foi no outro ano, mais 20 mil questões. Esse ano de 2024, eu acho que eu não fiz nem 5 mil. Nem 5 mil questões eu acho que eu não fiz na plataforma. E quando foi 2022, quando meu filho ainda ia nascer, já tinha nascido na verdade, né? Ele estava com um mês por aí. Eu pensava muito nisso. Cara, eu tenho que passar nessa prova aqui, eu tenho que passar, eu tenho que passar. Essa aqui é a prova da minha vida, eu tenho que passar. Então eu ia logo com aquela. Eu fiz até uma redação boa nessa prova, mas o que me tirou foi a prova objetiva. E a redação estava boa. Sim, Nessa daí eu tinha certeza que a redação estava boa. Só que aí vem aquela coisa, né? Até esse preparo psicológico, né? Quando eu vi em 2022 que eu não tinha passado, eu fiquei assim triste, mas eu falei, não, beleza, ainda tenho 2023 para fazer, então eu vou focar em 2023, vou ver onde eu errei e tudo. Não é à toa que em 2023 eu passei, no caso que é o PAR 2024, né? Eu estudei muito mesmo. Eu ia para um curso de redação presencial, ia para aula de Jorge Gama presencial, assistia a aula online daqui do Estelar, assistia as monitorias, tudo, e fazia bastante questões também. Eu falei, cara, eu tô bem para essa prova aqui, isso aqui não me tira. A objetiva não me tira. E aí, quando eu cheguei no dia da prova, inclusive a prova nesse ano, eu fui andando, porque foi num colégio bem pertinho da minha casa, eu fui andando. Ah, olha, que legal, acho que já é um sinal de que eu vou passar nessa prova. Aí eu cheguei nessa prova muito confiante, cheguei lá, encontrei até uns caras lá do curso presencial, falei, mano, ele, boa sorte, não, mano, a gente tá preparado, não precisa de sorte não, a gente tá preparado. Aí não é à toa que eu fiz a prova, quando eu fiz a prova, essa prova aqui tá boa, quase fechei exatas e tudo, aquela coisa, tirar uma nota boa. Mas na hora que eu li assim, o que é ser livre no século XXI? Aí eu, cara, pra onde é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer essa redação aqui? Aí pronto, aí começou o desespero. Meu desestabilizou. Deus, cara, o que que eu vou escrever aqui? Vinha mil coisas na cabeça. Se eu botar a Constituição? Não, a Constituição não vai caber muito aqui legal, não. Aí se eu botar Mar Morto aqui? Aí se eu botar, eu falei, cara, só sei que eu fiz uma redação assim, péssima mesmo. Não é à toa que meu segundo parágrafo, minha conclusão, eu não fiz nem no rascunho, eu fui direto. Redação horrível, horrível mesmo assim. E aí veio aquele sentimento assim, cara, me ferrei, me Aí piora. ferrei, me Aí entra. ferrei.
Já fui sair de lá com um sentimento de derrotado. E meu aniversário era no mesmo dia, foi no dia do meu aniversário, essa prova, 26 de novembro. Aí eu, caramba, já saí de lá assim com um sentimento de derrotado. E aí foi quando eu fiz amizade com a Amanda Pires. Aqui, foi aprovado do Estela também? Isso, Ah, Amanda, gente sim, boa hoje é demais. cadete, é. Sim, Eu falava com a Amanda acho que quase todo dia. Amanda, olha essa redação aí, tu acha que essa redação aqui sim? Ah, olha, eu assisti aqui um vídeo aqui de um cara que fez uma redação assim, acho que minha nota tá boa, acho que eu tiro, mano, no 8,5 eu tiro. E tal, não sei o que, tudo. E aí, mas eu sabia no fundo, que minha redação acho que não valia nem 6. Mas eu queria criar aquela ideia assim, não, eu vou conseguir. Aí eu mandava o rascunho da redação pra uns amigos olharem, não, tua redação tá boa. Acho que os caras não queriam falar, pô, isso aí tá ruim, não. Acho que os caras querendo mentir, né, pra não deixar a gente assim. Então, do dia que eu saí dessa prova, quando saiu o quádruplo, eu fiquei bem feliz. Porque do quádruplo eu sabia que eu ia conseguir, pela pontuação sim. que eu tinha feito. Mas eu sabia que minha redação tava ruim. Então foi um sentimento assim muito de desânimo mesmo. Aquela coisa de falar assim, caramba, sou de novo, cara. De novo. Aí eu era assim, um ano eu fazia uma redação boa, no outro ano eu fazia redação ruim. No ano eu fazia uma Foi redação nesse boa. ano que tu treinou com a gente. Foi. Esse ano que treinou com a Aí, gente lá no, nos aí treinamentos. eu falava muito com o Clive já, também, né? Com o Ed Clive. E com o Matheus. O Matheus eu conheci no treino. Só falava mais com o Ed Clive, assim, de vez em quando também. E aí o Denilson também, eu falava com o Denilson. Denilson também. E aí eu falei, cara, vamos ver aí. Aí quando saiu o quadro, eu falei, não, bora começar a treinar aqui, corridinha e tal, aquela coisa. Tava bem fora de forma mesmo, muito mesmo. E aí, quando saiu o resultado, que eu vi lá, né? 105. Aí eu falei, rapaz, não passei nem perto. Entendeu? Foi a pior posição que eu passei No quádruplo, né? no quádruplo, não, na segunda lista já, Ah, com a sim, redação. sim, sim. Falei, caramba, olha essa queda. 45, 45 posições. Não, aí eu já me revoltei de novo. Aí eu já me. Não, Auema, não sei o quê. Essa redação aqui não vale 7 não. Mas no fundo eu sabia que não valia nem 7. Mas eu queria achar um culpado que não Culpado. fosse eu. Que não fosse eu. E aí eu peguei, mandei a redação pro professor, já corrigi. Inclusive falei com o senhor, ó, fala com essa professora aqui que ela corrige. Aí ela, olha, dá pra tu ganhar mais 1,5 ponto e tal, não sei o quê. Eu mandei para 5 professores a minha redação. Só teve um que falou assim, cara, eu acho que se tu ganhar meio ponto aqui é muito. Eu até fiquei com raiva dele. Porque eu queria Porque escutar na que hora não ia dar a gente certo. A quer gente alguém quer pra. escutar, né, Vai dar uma coisa que certo. vai aumentar o nosso ego. E aí foi quando eu falei com o senhor, né, que o pessoal já tá treinando e tal. Por que tu não treina? Tenta fazer as outras etapas. Talvez isso Até até minha vai te esposa, animar e até tal, né? minha esposa falou, vai lá, tu vai te animar e tal, volta a treinar e tudo. Aí eu voltei, né, a treinar, ia pra natação, com os meninos lá, conheci o Elton, conheci o Andrei, conheci o Levi, aí foi quando eu conheci o Clive e o Matheus, Que também estavam né? no, Que no estavam lá, quádruplo, mas mas fora das a gente vagas. estava fora da vaga. A gente era o grupo de excedente. A gente falava, ó, Sim, a gente é o grupinho de excedente aqui, bora treinar. A gente ia treinar, mas a gente treinava assim, sabe? sim. Olhava lá os caras conversando e tudo ali, falando do curso, e eu, cara, não consigo nem me enturmar com esses caras, muito assim. Só que eu acabei me enturmando lá com alguns e tal, inclusive falo com alguns até hoje, né? E aí eu falei assim, chegou um dia assim que eu foi lá quando a gente treinava ainda lá naquele CT na Cidade Operária, Sim. aí eu fui fazer um treino lá, só um treino pegado, eu falei, cara, o que que eu tô fazendo aqui? Esses caras estão treinando aí com gás porque eles estão nas vagas, Já, e eu tô fazendo o que aqui mesmo? E aí foi que eu, numa aula de natação, eu não conhecia o senhor pessoalmente, aí eu olhei o senhor e tal, aí eu falei, e aí, então tudo bem, prazer, junto e tal, aí o senhor tá nas vagas? Eu falei, não, eu tô bem longe. Ele. Aí você falou assim, mas não desiste não, cara. Porque tua hora vai chegar, tu vai conseguir. Essa tua vontade, assim, de querer continuar, até de treinar fora das vagas, cara, isso daí já mostra que tu quer passar nesse curso. Aí bem ali eu falei assim, caramba, realmente, pra eu estar aqui é porque eu quero esse curso. E aí foi logo depois de umas 2 semanas e tudo, não, eu cheguei assim pra Cláudio e falei pra Matheus e Cláudio, cara, eu não vou vir mais nos treinos, mas eu vou voltar a estudar. Depois dos exames logo, né? Depois dos exames, saiu a lista dos exames, tudo.
não vou seguir essas etapas não, vou voltar logo a estudar, porque eu tenho que voltar, cara, porque eu não posso perder mais tempo. Eu acredito que vai ser bom pra mim, se o não vai mais, eu acho que eu tenho que voltar a estudar. Aí os caras, pô, não sei o que, aí Matheus, inclusive, Matheus até continuou, né? Eu e Clive a Sim. gente saiu. Mas a gente ficava se falando direto, ó, já assinei o Estelar de novo, já tô assistindo as aulas do Estelar de novo, tal. Ele, já tô fazendo, já vou fazer a redação com a professora lá de novo e tudo, tal, aquela coisa. E aí eu tive uma certa aperro econômico, e aí eu não conseguia fazer o curso de redação presencial, né? E aí eu até ganhei uma bolsa com esse professor lá, tudo lá, ele me conseguiu essa bolsa, tudo. E eu continuei estudando. Aí foi quando o senhor falou comigo, se eu tinha ficado nas etapas, ainda eu falei, não, capitão, eu parei nos exames, porque eu tive que voltar a estudar, tal, aquela coisa. Tive que voltar com alguns alunos para ganhar um pouquinho mais de dinheiro ali, tal, aquela coisa. Mas sempre minha esposa sempre me apoiando, sempre me apoiando. Meu pai e minha mãe sempre me apoiando também, né? Vai, meu filho, agora vai. Aí foi quando eu botei na cabeça, eu tenho que tornar esse estudo uma coisa leve. Eu não posso transformar isso aqui num fardo. E aí foi quando eu tive essa virada de chave, comecei a sair mais com minha esposa, com meu filho, aproveitar mais ele ali, estudava. No horário assim, estudava 2 horas, ia responder umas questões. E aí, quando eu fui fazer a prova de 2024, quando eu cheguei na porta da escola, eu falei assim: parei, olhei, minha sacolinha com minha água dentro. Parei, olhei e falei assim: senhor, tô aqui mais uma vez. Se for para eu passar, que seja da sua vontade. Se não for, tudo bem, eu aceito. Fui para a sala de aula, tudo. Tranquilo assim, parecia assim que eu ia fazer, não sei nem o que, um simulado. Cheguei na sala, tudo, na hora, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou começar pela redação. Eu sempre começo pela redação. Só que em 2023 eu mudei essa estratégia, eu fiz logo a prova, fui fazer a redação, né? Talvez se eu tivesse olhado a redação antes, talvez eu teria até melhorado um pouco, mas enfim. Quando eu olhei o tema da redação, eu falei, cara, que tema top, consigo fazer essa redação rapidinho. Fiz a redação em 40 minutos. 40 minutos já tinha terminado a redação e mais 10 minutinhos eu tinha passado a limpo. Pô, sobrou muito tempo pra fazer com calma todas as Aí outras. eu usei a estratégia que eu nunca usei para essa prova, não mudar gabarito. Eu não mudei um gabarito dessa prova de Paz 2025. Nas outras eu ainda mudava gabarito. Eu relia para mudar. Não, isso aqui, não, esse daqui, eu caía na pegadinha. Pô, e é um erro tão grave, né, a pessoa fazer isso, porque se tu com a mente tranquila, tu decidiu que era essa, por que tu vai voltar com a Pois mente é. cansada e achar Aí que é outra? é justamente o que eu acho que o senhor falou, é aquela pressão. Não, cara, isso Sim, aqui, não, sim. isso aqui eu tô vacilando. Então deixa eu voltar para cá. Não é à toa que se o senhor for ver lá quando sai o gabarito preliminar, o pessoal, caramba, não acredito que eu mudei o meu gabarito assim. Acho que foi a chuva de pessoas que falaram, poxa, eu mudei muito meu gabarito. Foi uma Porque prova que teve muitas questões, assim, isso. parecidas, né, A muito prova de parecidas. linguagens, ela teve muitas pessoas mudaram o gabarito da prova. Foi uma das provas mais difíceis de Foi. linguagem que já teve. E eu só errei uma. Eu só errei uma questão dessa de linguagens. Foi a minha melhor pontuação de linguagens. E aí eu fui com uma estratégia para essa prova assim. Eu vou fazer um número de questões alto, mas porque as pessoas elas se focam muito só em exatas. Eu inclusive tenho amigos que eu já falei isso para eles. Eles são ruins em exatas, mas eles são muito bons em linguagens e humanas. E aí eles focam tanto em exatas que eles abrem mão assim, um pouco de estudar para justamente isso, eles acabam se ferrando nisso. Sim, Aí eu falei assim, tem uns amigos meus que falam assim, mano, tem quantas questões na prova? 60, né? Quantas são de exatas? 20. E as outras 40? Não é o que tu sabe? E aí, estuda, claro que não vai deixar de estudar para exatas. Mas a quantidade de pontos que tu faz em exatas, os caras faziam 13 pontos, 14 pontos. Imagina tu fazer 13 pontos aí e 37 nas coisas que tu já sabe. Tu vai fazer uma pontuação boa. Então fui assim para a prova. Eu fiz uma ótima pontuação em linguagens, fiz uma ótima pontuação em humanas e eu fiz uma boa pontuação em exatas. tu já era bom, já tinha uma boa Justamente já bagagem tinha uma boa bagagem. E onde é que eu mudava os gabaritos? Em humanas e em linguagem. Eu linguagem. falei, eu não vou mudar um gabarito dessa parte aqui. Eu fiquei quase uma hora
sem esperando na sala, porque eu já tinha terminado a prova. Eu fiquei uma hora praticamente só esperando para liberar para eu levar minha prova Nem para quis casa. ler pra não ter o risco de mudar. Ainda veio esse pensamento, e aí, lê lá de novo, eu não. Peguei o gabarito aqui, letra A, letra B, letra C, letra. Não, nem lia mais a questão, só olhava a alternativa e marcava. Terminou muito rápido essa prova, né? Terminei. Foi a prova que eu terminei mais rápido da minha vida. Eu fiquei uma hora mesmo, eu não aguentava mais ficar olhando o pessoal assim. E eu teve até um momento que eu pensei, não, vou logo embora, não vou levar essa prova, não. Não, não, vou ficar aqui, não tô fazendo nadinha. Fiquei tudinho e levei pra casa a prova, né? Quando eu cheguei e eu saí da prova assim, cara, eu Leve. falei assim, caramba, minha redação tá minha redação tá boa. Eu li a minha redação e falei, caramba, acho que agora vai, né? Mas um sentimento assim de vitória mesmo, assim, já, né? Já Saí da prova sabendo assim, que deu falei, certo. cara, acho que vai dar bom, mas apesar de ter um receio, né? Porque eu não li as questões de novo, eu saí Sim. marcando logo tudo. Aí eu falei, eu não vou olhar esse gabarito hoje. Quando eu chegar em casa, vou pra igreja, vou ficar com minha esposa, com meu filho, vou pedir uma pizza, vou comer tudinho. Aí cheguei e fiz tudo isso que falei pro senhor. Aí de repente uma chuva de mensagem. Pá, 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 pá. Saiu o gabarito, já olhou, fiz essa pontuação, não sei o quê. Tu fez quanto? Tu fez quanto? Tem sempre uns agoniados, né? Aí eu falei, cara, eu não vou olhar isso aqui não. Sempre tem os caras que carniceiro de gabarito. Ah, Pô. tem Vai uns. no não oficial, extra-oficial, vai É, no. aí, de repente, eu falei assim, eu não vou olhar, eu não vou olhar, eu não vou olhar. Aí eu pego, vou botar no YouTube, tem uma live de um curso que tava fazendo a correção ao vivo. E aí tava na parte de matemática. Aí eu falei assim, custa nada, né? Olhar essa correção aí. Começou a corrigir. Quando eu fui ver, fechei matemática. Aí isso me animou, né? Eu falei, será mesmo? Fechei matemática. Tá certo. Aí foi a correção de física. Quando foi a correção de física, eu caí nas três pegadinhas de física e acertei só uma questão de física. Eu nunca aconteceu isso. Eu sempre praticamente fechava a física. Eu fazia quatro, às vezes. Sempre fazia, nos últimos 3 anos, sempre fiz quatro questões de física, certo? Eu só acertei uma, eu já fiquei desanimado. Eu Caramba. falei, caramba, não vou olhar esse gabarito. Quer saber? Vou olhar logo tudo. Aí fui. Aí comecei por exatas. Eu sempre fazia uma média de 15 a 16 pontos, 15, 16, 17 pontos. Eu fiz 13 pontos em humano, em exatas. Aí eu falei assim, compadre, eu nunca fiz 13 pontos em exatas. Física me quebrou. Aí eu já fiquei logo assim, lá vai mais um ano. E eu fiz uma redação boa. Aí eu falei, quer saber? Quando saiu o gabarito, é, Oficial mesmo. o extraoficial, né? Que é o preliminar, na Sim, o verdade. preliminar. Aí fui pra linguagem. Cheguei lá, uma, duas, três, quatro. Aí eu, seis, sete, oito, nove, 14 em linguagens. Somando tudo deu 17. Eu já me animei. Em uma prova que muita gente errou Muita linguagens, gente, tu muita subiu gente. muito. E foi uma coisa que eu inverti esse ano. Foi em linguagens. Eu tinha o daqui, que era o. Como é o nome mesmo? A biografia das obras, como é o nome? A análise das obras. A Anatomia. anatomia Tu das era obras. aluno da anatomia Sim, também, né? Da anatomia da das obras. anatomia das obras e tinha mais uns três, só de obras. Sempre vendo pontos diferentes de Sim. professores. Isso me ajudou muito, muito mesmo. Ajudou bastante mesmo, né? Até para repertórios mesmo. É muito importante É, tu estudar a fundo, porque o tema da redação vem algo sim. daquilo, Isso né? me Até o de ajudou humanas, bastante, né? sim. Isso me ajudou bastante. E quando foi humanas também eu tirei uma nota assim boa. Quando eu me espantei, eu fiz a maior pontuação que eu tinha feito assim nesses últimos anos. Qual foi tua pontuação de todas em todas? Ficou quantos pontos no geral? 46 pontos. 46 pontos. 46 pontos. 46 pontos e a redação tu ficou com Eu tirei 8,5. 8,5. Isso 8,5. te colocou na posição, na primeira. Tu ficou em qual posição? Eu era o 18 e fui para sétimo. Sétimo colocado, Sétimo excelente. colocado. Porque muita gente pensa assim, cara, 8,5 na prova da UEMA, na redação, é uma nota muito boa. É, É uma nota muito boa.
justamente. E aí eu fui para redação também, tipo assim, eu vou fazer um básico bem feito do que querer fazer, inventar coisa e na hora Se arriscar se arriscar demais e demais, fugir. justamente, né? Aí eu falei assim, caramba, 46 pontos, tá bom. Uma redação aqui que eu acredito. E eu não fiquei nessa paranoia de, ei, olha minha redação aí. Não sei o quê. Não, eu Sim, falei, não, minha redação tá boa, cara. tava confiante, já sabia o que já conhecia bem, como é que era o. Justamente. Aí os dois caras que eu fui logo falar direto, Clive e Matheus. E aí, como foi e tal? E fiz isso, fiz. E a redação foi boa? Foi boa. Então, caramba, vai dar bom, vai dar bom. Tentei treinar com eles assim, né? Só que era final de ano ali, o pessoal viaja, tudo. E aí, esse ano, eu comecei a treinar em dezembro, tá? Comecei minha preparação para treinar em dezembro. Depois que ainda não tinha saído o resultado, então, do. Não, Já, não mas tinha já, saído nenhum quadro. acho que tu tava com. Como é que foi o resultado? Quando tu viu que foi aprovado? Onde é que tu tava? Ah, eu tava em casa. Como é que Geralmente, foi? esse ano foi totalmente diferente. Geralmente eu pedia pra minha esposa não ficar em casa com meu filho. Eu queria Sim. ficar só, pra Sozinho, olhar. receber sozinho. Porque se fosse uma coisa negativa, eu já sofria sozinho e tudo. E esse ano não, eu falei, não, quero vocês dois aqui. Já tava confiante, Já já, tava né? mais confiante, né? E também, mesmo se eu não tivesse, eu queria Tu eles lá queria eles lá comigo. também. Queria eles lá comigo. E aí eu fui, né? Na hora que saiu o resultado, foi até, abriu até ligeiro. Falei, eu sou um dos primeiros a olhar isso aqui. Eu pensei que o resultado ia sair só lá para meio-dia, tudo Sim. saiu 9 horas da manhã o resultado. Geralmente eles levam até, É, até os últimos momentos do pensei que ia dia. ter que passar no jornal de novo. Até isso foi sofrido, ano passado, 2024. E aí eu tava em casa lá mesmo. Aí o amor já vai sair, vou ficar ali no quarto já já. E ela tava apreensiva assim também. Minha mãe tava no interior com meu pai. E aí eu peguei e abri, na hora que eu abri, eu fui lá pra posição que eu tava, na 18. Aí eu falei assim, olha, não é querendo ser pessimista, mas eu fui começar a olhar de baixo, de cima para baixo, assim, comecei a levantar. Em vez de descer, eu comecei a Sim. levantar. Aí eu fui até a posição 50, a primeira lista. Aí eu falei assim, eu não tô entre os 50. Ou eu subi de Ou eu posição. subi ou eu desci demais, mas eu agora como eu sou confiante, eu vou subir. Aí eu subi a lista. Quando eu subi a lista que eu vi minha posição em sétimo, eu olhei assim umas 10 vezes. Aí foi aquela coisa assim, tipo, eu parei assim na frente do computador, fiquei olhando. Aí na frente do meu computador tem vários post-its colados, né? Meus livros, tudo assim. Aí eu olhei, aí eu, pô, vou chorar antes aqui, aí depois eu vou lá onde minha esposa. Aí eu fiquei lá, e ela lá, acho que já nervosinha. Aí quando eu cheguei, eu dei um abraço nela, a gente chorou junto, abracei meu filho, né? Falei, conseguimos, amor. Eu não falei que eu consegui, falei que nós conseguimos, porque Sim. agora a gente está junto, né? Então ela esteve junto comigo ali, foi um misto assim de emoção, né? E aí eu liguei logo pra minha mãe, aí ela já chorou de um lado, eu chorei do outro. Aí eu liguei pro meu pai logo também. Aí fui ligando pros meus irmãos, né, que sempre estiveram ali comigo. E aí foi aquele misto mesmo assim, tipo, de tirar aquele peso, né, da costa, a gente falar assim, cara, eu sabia que que eu poderia conseguir isso aqui, né? E a primeira coisa que eu fiz, é um conselho que eu dou pro pessoal, é esqueçam os anos que vocês não passaram. Esquece esse fato, que isso aí é só atraso. A gente vai começar a reclamar. Tentem melhorar aquilo que vocês acham que tem que ser melhorado. Porque a gente fica eu fiquei tão preso em 2018 que eu perdi 4 anos da minha vida. Eu posso dizer assim, preso em 2018, Só se se martirizando. martirizando. Hoje eu poderia, quando eu vi a formatura dos caras aspirantes, Era pra falei, eu ó, estar era pra eu estar lá. aí, não sei o quê. E preso esse ano, né? Então, um conselho que eu dou assim para quem tá buscando isso. Se tu não passou agora em 2024, esquece 2024. Sim. Tenta analisar ali o que foi o teu erro e vem para 2025 agora, para 2026, com outra mentalidade, né? Não com aquela mentalidade, ah, eu não consegui lá, talvez eu não consiga aqui. Não. Vem para cá já com a certeza de que está sendo feita a vontade de Deus e se você vai fazer de novo, você tem capacidade. Eu outro dia, né, até falei pro senhor na mensagem quando eu fui aprovado, você foi uma das pessoas que eu mandei logo mensagem. Eu fiz as contas, eu tentei 10 vezes. De 2009 até 2025 eu tentei 10 vezes o vestibular pro CFO, né? Caramba, 10 é vezes. muita resiliência. Muita gente já teria desistido. Mas não teria. Se tu tivesse desistido, não teria vivido esses momentos aqui agora, Justamente. né? Não teria. E aí,
como eu falei pro senhor quando a gente estava conversando antes, uma coisa que me motivou muito foi justamente esse podcast. Que às vezes eu estava desmotivado para estudar, eu falei, não, eu vou olhar ali um episódio aqui, tipo Netflix, deixa eu ver qual que eu vou assistir aqui, qual a temporada que eu vou assistir, né? E aí, pessoas que me inspiraram muito, né? Inclusive até falo com alguns, né? Foi o Robert, né? A Robert história do História, Robert, eu nunca passei por isso que o Robert passou, né? De ter que estudar com a luz do poste ali e tal, aquela coisa. Eu falava, cara, eu estudo dentro de um quarto, com ar-condicionado, tem uma TV desse tamanho aqui, que eu espelho o meu computador, tem um computador só meu, e o cara estudava A Luz do na luz do Poste, poste. Falar, não, cara, eu tenho que. Se isso aqui não me motivar, não vai me motivar mais. O Yuri, né? Yuri. O Yuri, a história do Yuri também ali é um pouco parecida com a minha, que ele se tornou pai ali, ele teve que correr atrás, não era mais só por ele, né? Então aquilo ali me motivou bastante também. Outro foi o do Lúcio, acho que é Lúcio, né, o nome Sim, dele. Também é muito boa, aquele com a mãe dele ali e pô. tal. Caramba, né? Falar, meu irmão, Pessoas que só tinham um celular, né, cara? Muitos deles justamente, ali só tinham um celular e uma internet. O Lúcio teve uma época que até ficou sem internet, estudou justamente, pelo 3G da mãe dele, né? justamente. Aquilo ali falava, cara, eu nunca passei por isso, porque meus pais sempre valorizaram muito nossos estudos, né? Meu e dos meus irmãos, né? Uma coisa que eles nunca mediram esforço, assim, pra gente poder estudar. Apesar de eu ter estudado a maior parte da minha vida em escola pública, né? Mas, como eu me lembro, várias vezes quando eu era criança, né? Quando meu pai ainda não tinha carro, quem levava a gente pro colégio era minha mãe, né? E aí ela levava a gente de bicicleta, né? Ela botava o mais novo na parte da frente da bicicleta e eu e meu irmão mais velho a gente ia atrás, grudadinho assim para ir pro colégio, né? Quantas e quantas vezes eu não tinha, eu ia pro Sintra andando, saía da Coap, porque não tinha Sim. dinheiro do passe, a gente ia andando, a gente fazia, minha mãe fazia, ela brincava assim, dizia que era uma trilha que a gente ia fazer para ir pro colégio, a gente ia, né? Então, eu via assim o esforço deles, né? E aí eu falei, não, tenho que retribuir isso de algum modo, né? Então a gente sempre tentava retribuir com isso, com boas notas, sendo bons alunos no colégio, tudo, e graças a Deus hoje estamos aí, né? Eu estou muito realizado mesmo com isso, né? Tive muitas noites assim que eu falava, cara, eu vou parar, não, tenho que trabalhar, não, agora eu sou pai, vou focar aqui no direito, vou voltar de novo pro curso de direito, né? Inclusive até voltei realmente pro curso de direito, né? Tive que fazer o Enem de novo, passei, e eu falei, não, tenho que melhorar, tenho que mudar isso aqui, entendeu? Mas eu olhava assim e falava, não, cara, eu tô tão perto disso aqui. O senhor falava muito isso. Alguns de seus alunos, você continua persistindo, você está muito perto de conseguir, não para, não para. E é uma coisa que eu percebo muito nesse pessoal, né, nesses caras aí que hoje são cadetes, que muitos deles tiveram que se tornar homens também, assim, assumir responsabilidade para poder conseguir chegar onde eles estão hoje. Passaram por um momento assim muito difícil da vida, Justamente né? para poder valorizar mesmo, né? E aí eu percebi, não, minha hora chegou também. Eu tenho que, tem que valer a pena, né? Massa. Tem que valer a pena. É uma coisa que eu levo para comigo. É isso. E como é que foi esse momento, né? Depois que tu foi aprovado, tu falou que tinha te largado uma época, já estava um pouco acima do peso, e de repente ter que voltar a treinar pro TAF, porque tu foi aprovado na fase mais difícil, que é a primeira fase, mas e como é que foi essa preparação pro TAF, vindo de um momento que tu meio que deixou a academia um pouco, tu não treinava mais, talvez Não. tu não tinha uma rotina de, como é que foi isso, Pois voltar? é. É, foi bem difícil mesmo. Galera, quando o pessoal fala assim num podcast aqui, treine, faça atividade física, de fato faço. Eu sempre gostava muito de fazer atividade física, né? Eu treinei taekwondo por muito tempo, jogava bola, né? E na época da pandemia tudo se acabou. Então eu engordei mais de 20 quilos, eu acho. Eu nunca tinha chegado a 3 dígitos na minha vida. Eu cheguei a 3 dígitos tão rápido que até para perder foi ruim. E eu digo mesmo, se eu não tivesse tido a mentalidade de começar a treinar bem antes para fazer o TAF, eu acho que eu não teria conseguido passar, né? Então comecei em
em dezembro a treinar mesmo, né? Antes dos nossos Antes, treinos, bem antes, né? bem antes mesmo, né? E aí treinava aí com um treinador, tinha um treinador, né? Que inclusive eu sou muito grato a ele, né? Hoje é meu amigo, né? E aí, quando ele chegou, ele falou assim: Como é que tu tá? Como é que tá a tua situação? Eu falava, cara, eu acho que a única coisa que eu consigo fazer bem é a natação. Porque eu sempre nadei de boa, assim, nunca Sim, tive dificuldade para nadar. Mas e o resto? Eu falei, o resto, só só Deus Deus, sabe. só Deus vai me A ajudar. primeira semana de treino, parecia assim que eu tinha pegado uma surra, eu digo, né? Minha primeira corrida, acho que eu não corri nem 500 metros. Foi mesmo, parou logo. Parando mesmo assim, bufando, eu falei, gente, eu tô mal. E eu tava na academia um pouco antes, né? Eu entrei na academia em outubro ali e tal, pra voltar a levantar um peso e tal, aquela coisa. Mas não. Quando eu cheguei no treino mesmo de verdade, o TAF mesmo, eu falei assim, cara. E isso daí começou também a me consumir um pouco. Eu falei, cara, não é possível não que eu passei por tudo isso E na e hora, ainda vou ter que reprovar em TAF, né? Peguei muita bronca, tive que fechar a boca. É uma coisa assim que foi bem difícil pra mim ter que ficar comendo coisa regrada. Busquei especialista, mesmo uma nutricionista, né? Inclusive pelo SUS, né? Não foi uma nutricionista particular. Isso daí foi uma coisa que caiu do céu, assim, essa nutricionista, né? Para poder ter a educação alimentar de novo, né? Minha esposa via meu sofrimento, ela me ajudou bastante nisso também, né? Fazendo algumas massagens ali, que eu chegava mesmo moído do treino, né? Atualmente, acho que é quase unanimidade aqui do pessoal, o famoso meio sugado, né? O que famoso esse ano foi uma das provas que mais reprovou, foi gente. o meio Mais até que sugado. barra, mais que barra É, até. a barra eu também tive a dificuldade por conta do meu peso, apesar de eu ter bastante força, mas o meu peso não me ajudava a fazer barra. Então tudo isso eu tive que melhorar, tudo, né? E aí eu treinava, né, pela tarde, né, nesse lugar lá. E aí foi quando eu voltei também a treinar de novo, quando o senhor, né, fechou lá com o pessoal do CT. Voltei a treinar, né, é, com a galera, né? E tipo assim, eu e Matheus e Clive ali sempre, bora, 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 E é vamos bacana que treinar. vocês três passaram, né, É, cara? os três. Os três que no país passado ficaram ali De nos excedentes, excedentes, fora das sim. vagas, os três estudando junto e os três Os passaram. três, E nós os três três do passamos. Estelar, inclusive, Isso, vão vir aqui ainda no. justamente. E aí, não, Júnior, vem pro treino de manhã cedo e tal, já acostuma logo teu corpo a acordar de manhã cedo e tudo. Isso daí me incentivou muito a superar as minhas barreiras mesmo no TAF, né? Faltando assim um mês pro TAF, eu já estava fazendo a barra, né? Depois, uns 5 meses de treino, né? Eu não comecei com 2 meses de treino, não vão achando que em 2 meses Sim. vocês vão conseguir fazer. Se você tiver muito fora de forma, você não vai conseguir, né? A não ser que, sei lá, você faça uma mágica aí e tal, alguma coisa. Mas eu passei 4 meses treinando mesmo afinco, sem faltar, né? Fazendo dieta, tudo aquela coisa. E aí, faltando um mês pro treino não, pro TAF, eu ainda não tava conseguindo bater meus sugados. O mês sugado era a É, única que tu não conseguia. tava muito ruim mesmo. Não conseguia fazer a média dos meus sugados. Ficava cansado e tudo aquela coisa. Falava, caramba, isso aqui vai tirar meu sono, né? E aí eu ficava, cara, e agora, e agora, e agora? E aí eu digo que se não fosse os meus amigos assim mesmo, né? Incentivar ali a galera ali do CT que treinava junto aqui, que é a galera do Estelar ali, a galera desse outro, lá desse outro lugar que eu treinava também, incentivando, né, o Major Kempis, né, e o Fagner também me dando pressão, bora, você consegue, bora, tu não pode deixar isso escapar pelas tuas mãos, não, e tudo. E assim, eu não vou dizer que é para vocês fazerem isso, gente, mas eu fui bater meu sugado faltando uma semana. E é porque ele treinou 5 meses antes. Também porque tu veio, tu meio que parava, né? Tu parou. Né, na época que tu tá estudando, tu não tava treinando, né? Não, Então só que fazer uma corridinha só pra. aqui e ali, isso me ajudou de certa forma também, essa Sim, corrida. Eu fazia, mas eu não fazia contando ainda no tempo, né? sim. Depois que eu fui melhorar a pace, essas coisas aí e tal. E hoje eu até gosto muito de correr. Inclusive, né? Tô pegando aí a febre aí da galera dos treinos, Sim. né?
E aí, e uma coisa que me ajudou muito foi parar para escutar. Escutar o que o treinador tá falando. Ó, faz isso, faz isso. Os caras têm experiência de treino. Então não adianta, tipo, se ele chegar e falar pra ti assim, ó, faz 3 séries de 15 meio sugado, mas é 25. Mas faz 3 séries de 15 pra tu melhorar a tua resistência. Porque tem cara que é assim meio lelé, não sei, né? O professor fala assim, ei, descansa agora esse fim de semana. O cara, não, não posso descansar não, tenho que fazer 200 meio sugado, 300 barras no fim de semana. Aí quando chegava segunda-feira eu tava ruim pra fazer. Então foi uma coisa que eu precisei fazer muito. Foi parar e escutar o que eles tinham pra me falar, né? Nos treinos no CT, todo final de treino o Major vinha e dava uma palavra pra gente. Ó, melhora isso. Tá precisando disso. O Fagner, a mesma coisa, chegava pra mim e falava, olha, tu tem que melhorar isso. Faz isso bem que eu vou te mandar. Faz esse treino de mobilidade aqui, entendeu? Isso me ajudou bastante. Quando chegou uma semana, eu consegui bater os meus sugados e falei, caramba, realmente aquilo que eles falaram tá certo. Então, às vezes, a gente tem que ter essa humildade também, né? Sim. De poder escutar e aceitar o que eles têm para nos dizer, né? E aí, quando chegou no dia do TAF, né? é, Quando foi de manhã, a natação foi tranquilo. Na verdade, eu estava mais nervoso na natação do que na parte da tarde. Sendo que natação era Pois o que é, e tu olha que a tava natação mais. era o que eu mais estava tranquilo. Mas eu acho que é porque aquela pressão de TAF e tal, do primeiro Sim. dia, né? E aí, quando eu cheguei para fazer o meu sugado, eu fiz a melhor quantidade Na na adrenalina adrenalina, tu acaba fazendo até mais do que. e passei assim do. Eu fiz na média dos mais novos. É mesmo. Foi, na média dos mais Caramba. novos. E eu fiquei até assim impressionado comigo. Eu, cara, consegui fazer isso tudo. E, Na corrida. é, Eu lembro que tu chegou na pois é, corrida, na corrida, eu não sei nem como, não sei nem o que o foi pessoal lá, que. todo mundo. Pois é, eu não sei nem o que que eu fiz aquilo ali, mas foi só para extravasar mesmo assim, dizer. Inclusive até a corrida foi meu melhor tempo. Eu treinei a corrida para fazer a corrida em 15 minutos, terminar em 15 minutos. Para correr tranquilo, para correr Sim, sem, né? Porque minha faixa etária é 16 minutos, né? sim, E aí tem até gente que fala assim: ah, mas a tua faixa etária é tranquila. Não, não existe staff tranquilo. exatamente. Não existe, entendeu? E eu falei assim: não, vou fazer minha corrida em 15 minutos e tudo. Chegou lá, eu fiz uma média de 13 e alguma coisa. Bem baixo Bem abaixo. Tu mesmo, nunca bem tinha feito abaixo. Nunca tinha feito, né? Nunca tinha feito. Mas galera, pelo amor de Deus, não vão fazer que nem gente, ah, na hora sai. Não, Não vão com esse pensamento pra lá. Porque teve gente, eu tenho quase certeza que teve gente que reprovou nesse TAF, que achava que na hora lá ia sair a quinta barra, não vai. que achava que ia sair lá o 23º meio sugado, que achava que lá ia sair os últimos 100 metros que ele estava faltando para ele correr. Não vai, se não treinar, não vai conseguir, né? Exatamente, Não tem vai que treinar com conseguir. antecedência e algo que é fundamental também é treinar enquanto você está estudando, É, né? Tirar aí 2, 3 vezes na semana, não precisa você correr 10 km, não, mas tire ali 3 vezes na semana para fazer umas corridas, né? justamente. Para você não chegar mal nessas demais fases. Para quem vai fazer CFO, principalmente, né? E Sim, isso até ajuda na ansiedade, né? A sim, pessoa sim. quando está treinando, ela melhora ali, ela não fica tão ansiosa, chama alguém para ir contigo, né? Isso até é bom esparecer ir numa praça, correr, isso Justamente. ajuda, né? Ajuda na memorização. Treinamento físico é fundamental. Melhora o sono, tudo. E é justamente essas corridinhas que eu fazia foi o que não me fez ficar mesmo assim sedentário nível hard, né? Mas ajuda mesmo. O que eu tá falando é a pura verdade, né? Às vezes até isso me fazia aliviar. Mesmo assim, o estresse, às vezes eu estava estressado ali, eu vou correr rapidinho, né? Não corria assim, justamente o que você falou, 10 quilômetros, 20 Isso, quilômetros. Não, mas eu corria ali ao ponto, às vezes sim. ficava, parava, sentava ali num banquinho ali do lugar onde eu ia correr e ficava olhando assim, não, depois voltava para estudar mais leve. E os nossos aprovados, a gente sempre dá as melhores orientações, a gente faz um acompanhamento depois, né, com os aprovados. Os alunos do CFO, a gente faz esse acompanhamento ali de perto, né? Então para não dar até muito trabalho pra gente, né? Justamente, Chegar lá justamente. já pelo menos. É muita emoção. TAF é Rapaz, muita emoção. como ele falou, ele já começou lá em dezembro, Sim. mas ele faltando 2 semanas que tu foi bater. Vou bater Já a pensou média se do ele meu se não tivesse começado com antecedência? O esforço seria muito maior. Então, comece com antecedência, principalmente você que não sabe nadar, É. né? Tem gente que não sabe nadar, não Não dá para vai achando deixar. que lá chegar lá na hora lá. E eu acho que teve muita gente que
Na natação, inclusive, eu acho que foi um dos maiores índices de Foi, reprovação também reprovou esse bastante. ano. Muita Acho que, gente se eu não me engano, reprovou, nunca tinha. foram sete Foram 7 reprovações reprovados só em só natação, em natação. entendeu? E olha que é uma natação com tempo bem largo, Sim. né? Eu acho que até o fato da piscina ser muito funda, que foi a piscina lá da academia Isso. do bombeiro, isso influenciou um pouco, né? Porque às vezes a pessoa treina só no raso, aí pega uma piscina muito funda e começou do fundo, né? Foi, Vocês começou do começaram fundo. ali, vocês não pegam, ali é 2,5 de profundidade, 3. 3 metros, 3 3 metros. metros de profundidade, então assim, a pessoa não tem aquele psicológico. Agora, se tu estiver fazendo certinho, né, treinando, É, aí vai tranquilo, né? justamente. Tem que treinar, pessoal, tem que treinar com antecedência. E Júnior, se fosse deixar uma mensagem pro pessoal de toda essa tua trajetória aí, que foi uma trajetória muito cheia de altos e baixos, Sim. muito emocionante. Se fosse deixar uma mensagem agora para uma pessoa que está escutando agora, que talvez passou por esse momento que tu tá passando, né? Que tá passando nesse momento, talvez pensando em desistir, né? Talvez querendo ir para outra coisa só porque acha que não consegue, talvez tá desistindo de um sonho sendo que ele ainda tem idade para isso. Sim. Qual a mensagem tu deixaria para essa pessoa? Bom, a mensagem que eu tenho para deixar foi justamente a mensagem que me fez continuar, né? Não transforma os teus sonhos numa obsessão, né? Não permita que isso te desanime, que te tire o teu foco, né? Viva a tua vida também, né? Que é o mais importante é isso, né? E principalmente suporte o processo. Se você não tiver força para suportar o processo, então você não vai conseguir chegar ao objetivo, né? Eu passei mais de 10 anos tentando o CFO, né? E tive que suportar várias vezes, pensei em desistir, mas eu falava, não, tem um objetivo. Então, suporte o processo e principalmente não transforme o teu sonho numa obsessão, porque isso vai tirar totalmente o teu ânimo, o teu foco, até mesmo a tua vida assim de querer buscar enxergar coisas boas no mundo mesmo, né? Então, é uma coisa que eu sempre falo para todos os meus amigos que ainda estão tentando, né? E continue porque a hora de vocês também vão chegar, né? Ainda vai chegar também, tenho certeza disso. Exatamente, cara, é o equilíbrio, né? Manter o equilíbrio. Estudar, sim, mas vocês veem na história dele que ele só passou quando ele teve o equilíbrio entre estudar, família, Deus, Sim. que é muito importante. Não dá para você ficar focado ali, se isolar do mundo, sem cuidar da sua mente. Não dá certo. Ele passou justamente no ano em que ele menos estudou, Foi menos colocou menos horas de foi estudos. Mas foi no momento que ele tava mais equilibrado emocionalmente, justamente. né? Então, meu irmão, eu queria te agradecer, viu? Eu é que agradeço. Queria te agradecer, a tua história assim foi muito inspiradora, né? Eu não conhecia, né? Não conheci todos esses altos e baixos que tu viveu, né? Esses momentos de dificuldade, mas demonstra assim que tu tem uma força muito grande para suportar, ter resiliência e não desistir, mesmo com todas essas barreiras que tu enfrentou. Parabéns. E é muito bom te ver aqui, né? Ainda mais como tu falou, né, que tu assistia vários podcasts como esse Assisti vários. e agora tu tá contando essa história e a tua história com certeza vai inspirar muita gente. Parabéns pela Obrigado, aprovação. então. Tamo junto. E você aí que tá aí assistindo esse podcast, não desista do seu objetivo. Continue focado. Um dia será você aqui também, Com contando a sua certeza. história. Até mais, até o próximo Stellarcast.